Muitos de vocês, assim como eu, já tiveram o sonho de se tornar um jogador famoso, mas eu te pergunto, será que você estaria preparado e disposto a pagar o preço da fama? Esse cara conquistou a Europa muito jovem, mas por trás de todo o seu brilho, dinheiro e fama, havia uma batalha silenciosa contra a depressão que ninguém imaginava e a perseguição por parte de alguns membros da imprensa abalou sua saúde mental. No começo da sua carreira, ele era chamado de Cavalo de Aço, na Inter de Milão, Imperador. Para os mais íntimos na seleção brasileira era Didico. Então, hoje você vai conhecer o verdadeiro legado de Didico, o Imperador. Tudo começou na comunidade da Vila Cruzeiro, onde o jovem Adriano Leite Ribeiro, como a maioria das crianças da comunidade, encontrou sua paixão pelo futebol. Com o apoio de sua mãe e da avó, ele ingressou na escolinha do Flamengo aos 7 anos de idade, fruto de muito esforço da sua mãe que aumentou sua jornada de trabalho para ter condições de custear seus treinos na escolinha do Mengão. E para que o pai de Adriano não achasse ruim, ela inventou uma história de que suas irmãs iriam ajudar a bancar os custos com a escolinha. Viver em uma comunidade não é nada fácil, afinal de contas, muitas das crianças acabam vivendo ou presenciando muito mais que alguns homens de hoje. Mas como eu sempre digo, não há lugar que não seja bom, a gente é que faz o lugar e escolhe o caminho. Sua avó, Dona Wanda, era quem o levava para os treinos, mesmo tendo que pegar ônibus e trem para chegar. Nessa época, ninguém poderia imaginar que Deus estava ouvindo as suas preces, e em um futuro próximo, o garoto da periferia mostraria ao mundo que estava destinado a ser um grande jogador. Aos poucos, Adriano começou a se destacar, e aos 11 anos passou a receber uma ajuda de custo para treinar no Flamengo. E como toda criança de periferia que sonha em um dia poder ajudar os pais, Didico dava todo o seu dinheiro, metade de um salário mínimo para ajudar sua mãe. E quem pensa que Adriano desde criança era um jovem goleador está enganado, pois no começo da sua jornada, Didico era lateral esquerdo, e devido à sua altura e porte físico, chegou a ser chamado de Cavalo de Aço. Passado algum tempo, haveria um corte na equipe do Flamengo e um dos treinadores pediu para que o Adriano continuasse fazendo parte do elenco, pois sabia que o jovem talentoso poderia ser melhor aproveitado em outras posições. Ele foi testado em vários setores do campo até chegar ao ataque e ganhar destaque na equipe. Em um belo dia, enquanto empinava a pipa dentro da sua comunidade, Adriano recebe a notícia que subiria para o profissional do Flamengo e logo no seu primeiro jogo faz os 2 gols na partida contra o São Paulo. Era a estreia de Didico como profissional. Aos 18 anos de idade, chegou a ser convocado para a seleção brasileira sub-17, onde foi campeão mundial em cima da Austrália nos pênaltis. Claro que isso acabou atraindo olhares de vários clubes, e Adriano não ficou muito tempo no Flamengo, pois logo foi contratado pela Inter de Milão realizando o sonho de qualquer jogador. Adriano comprou uma casa para sua mãe. Da favela da Vila Cruzeiro, Adriano foi parar em Milão, na Itália. Contratado em 2001 como um reforço de peso pelo fato de Ronaldo Fenômeno estar machucado e se recuperando da sua primeira lesão no joelho, sua contratação tinha o objetivo de substituí-lo. E como não havia muito tempo que Adriano havia migrado da lateral esquerda para o ataque, ele mesmo confessa que neste momento, ele não tinha tanta experiência assim para jogar no ataque, e todas as bolas que ele recebia na frente, seu primeiro instinto era fechar os olhos e soltar a bomba por ter um chute muito forte. E foi por conta desses chutes fortes que chamou a atenção do seu companheiro de equipe, Seedorf, que numa final contra o Real Madrid, pediu para que ele batesse a falta. E pensa, era um jogo fora de casa, mais precisamente uma final de campeonato no estádio Santiago Bernabéu contra o Real Madrid. Didico simplesmente solta a bomba e faz o gol. Era o começo de uma linda história. E como toda boa história mostra que nem tudo são flores, em 2002, após jogar uma temporada, Adriano foi emprestado para a Fiorentina. Já na La Viola, pois era assim que a Fiorentina era chamada por jogar com um manto na cor violeta. Didico passou a se destacar fazendo gols importantes contra times grandes. Como a Fiorentina não estava passando por um bom momento financeiramente e já não estava arcando com o salário de Adriano, tempos depois ele foi transferido para o Parma, que comprou 50% dos seus direitos. A partir daí, que Adriano se formou como um verdadeiro atleta e, como ele mesmo disse, foi o Prandelli, meu treinador, que me ajudou muito a se tornar um grande atacante. No final de cada treino, o técnico do Parma passava todos os fundamentos e dicas de como um atacante deveria se comportar em campo, bem como outras técnicas para que Didico pudesse evoluir como jogador. Como pode um moleque que sobrevivia como todo dia a dia em sua comunidade,
jogando bola usando os próprios chinelos para demarcar o gol estar voando na Itália. Depois de uma brilhante passagem pelo Parma, no ano de 2004, Adriano se reapresenta na Inter de Milão e retorna à seleção brasileira novamente, e na final da Copa América de 2004, protagonizou uma grande jogada, enquanto o Brasil estava perdendo o jogo contra a Argentina. Os hermanos começaram a dar o jogo como vencido e começaram a passar o pé na bola e provocar o time do Brasil. Mal eles sabiam que a porrada estava prestes a comer solta, pois em um time que tinha o Cavalo de Aço e Luiz Fabiano, que também já não gostava de uma confusão, se a Argentina continuasse provocando o Brasil, o pau iria quebrar. A seleção não entrou na pilha, e depois de muito esforço e resiliência dentro de campo, Adriano faz o gol de empate explodindo o estádio em comemoração a esse gol histórico. Logo após o Brasil ser campeão da Copa América, Adriano retorna à Itália e logo receberia uma notícia muito triste. Após um jogo onde Didico fez uma partida excelente contra a Juventus, Zanetti, seu ex-companheiro de equipe, pede para que ele entre em contato com a sua família. Ele estaria prestes a receber uma das piores notícias da sua vida. Seu pai, sua base estrutural familiar, havia falecido. A partir daí, sua vida começa a descer ladeira abaixo, pois é como se sua mente tivesse sido paralisada e passasse a focar somente no momento em que recebeu a notícia do falecimento de seu pai. Essa notícia passou a prejudicar seus treinos. Era o começo de um abalo emocional. Problemas com a bebida alcoólica começaram, pois quando Adriano chegava em casa, tentando esquecer o episódio, acabava se afogando na cachaça, e seu desempenho nos treinos foi ficando comprometido. É como se a ficha não estivesse caído. Como ele mesmo disse, assim que eu soube da morte dele, eu não senti tanto, é como se a ficha não tivesse caído. Como não conseguiu embarcar no primeiro voo, Adriano disse à sua família que não precisava esperá-lo para o sepultamento do seu pai. Talvez tenha sido a partir daí que a chave virou para o imperador, pois é bem provável que se ele tivesse participado do sepultamento do seu pai, as chances de se sentir conformado seriam maiores. Mas como ele não tinha essa imagem na cabeça, seu psicológico ficou muito confuso. A ficha só foi cair quando Adriano chega em casa, e seu irmão mais novo diz chorando que agora era ele o seu pai, causando uma tristeza enorme. Afinal, não é nada fácil lidar com a perda de um pai no qual Adriano muito se orgulhava e o tinham como referência. Conforme o tempo foi passando, Adriano aos poucos foi perdendo o interesse pelo futebol, pois ele estava se sentindo bem apenas quando estava à frente da seleção brasileira e a janela entre a Copa das Confederações e a Copa do Mundo era muito grande. E longe da família, Didico passou a viver um novo pesadelo. Mesmo diante de suas dificuldades, Adriano é convocado para a Copa do Mundo de 2006, gerando questionamento da imprensa, alegando que ele não estava em um bom momento, e o Brasil sai eliminado nas quartas de final para a França, onde a expectativa da conquista pelo título era muito grande, pois tínhamos o quarteto mágico com Ronaldo Fenômeno, Kaká, Adriano e Ronaldinho Gaúcho. Adriano passava por momentos conturbados em sua carreira, onde as coisas não estavam indo bem. Além da perda do seu pai, a imprensa fazia duras críticas, e com toda a pressão vêm os primeiros sinais de depressão, à medida que começa a sair na imprensa mentiras a seu respeito, principalmente em relação às coisas que aconteciam em momentos de descontração em sua própria casa. Em busca de tratamento, Adriano vem para São Paulo e, com a possibilidade de jogar no tricolor, Adriano pede autorização ao presidente da Inter de Milão, o Moratti. E como já era de se esperar, Adriano foi emprestado ao São Paulo, pois o presidente da Inter tinha ele como um filho e queria muito que desse a volta por cima, pois já havia perdido peso e realmente demonstrava uma boa recuperação. Mesmo com tanta desconfiança, Adriano foi o artilheiro do São Paulo, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, fazendo 17 gols em 28 partidas, estando pronto para voltar à Inter de Milão e apagar a má impressão da sua saída repentina. Como Mourinho estaria assumindo a Inter, deixou claro que contava com o imperador na equipe, mas não demorou muito tempo para a solidão tomar conta novamente, pois a essas alturas Adriano estava novamente longe do apoio dos seus amigos e da sua família quando voltou para a Itália e passou a faltar em alguns treinos. Mesmo diante de tudo que estaria acontecendo na Inter, Adriano recebe mais uma convocação para atuar na seleção brasileira, e foi quando Mourinho disse: "Você vai me prejudicar, pois tenho certeza que você não voltará mais para cá." Dito e feito, Adriano não voltaria mais para a Inter de Milão. Antes mesmo de se apresentar à seleção para um amistoso contra o time do Peru, Adriano liga para o seu primo, Rafael Amaral, e diz: "Não vou jogar mais, vou parar.
não quero mais isso para mim. Ainda assim, Rafael conseguiu convencê-lo a se apresentar ao menos na seleção, alegando que seria bom rever a galera, que seria outro ambiente e que isso poderia fazer muito bem para ele. Depois do jogo, Adriano pega um voo e vai direto para a comunidade da Penha, reúne alguns amigos que tinha por lá para uma festinha, mas não avisa ninguém da família para não correr o risco de ser pressionado a voltar para a Itália. Foram 3 dias desaparecido e as fake news começaram a rolar solto dizendo que ele havia morrido. Outra hora diziam que ele foi sequestrado em sua própria comunidade. Embora ele só quisesse momentos de paz, se viu obrigado a se apresentar devido às grandes proporções que estava tomando o seu desaparecimento. Foi a partir daí que ele estava determinado a largar sua carreira. Adriano ganhava 7 milhões de euros por ano, o que dava em torno de 35 milhões de reais, podendo comprar tudo o que almeja, menos sua felicidade. Neste momento, o que ele mais queria era paz, andar descalço e sem camisa, como nos tempos de moleque. Quando disse, agora chega, não dá mais para mim. E aos 27 anos resolve abrir mão de tudo e dar um tempo na sua carreira para ficar mais próximo da sua família, que sempre foi a base de tudo. Adriano declarou à imprensa que estava ciente das punições e de todas as consequências contratuais, mas o foco atual era resgatar sua felicidade e a sua verdadeira identidade. É nessas horas que vem a reflexão de que o dinheiro não é tudo na vida, a grana jamais estará acima da felicidade, e muitas vezes podemos nos considerar ricos por termos uma família, amigos, uma vida relativamente boa, paz e sossego. Naquele momento, quase não se falava em depressão, todos achavam que por ser rico, porque ganhava dinheiro, morava em Milão, não havia motivos para tristeza profunda. A partir daí, Adriano voltou a curtir a vida, curtir a noite, os churrascos. Passado algum tempo, logo após Ronaldo Fenômeno passar um tempo treinando na Gávea para uma recuperação, e onde todos acham que ele iria jogar no Flamengo e acabou indo para o Corinthians. Visando superar a frustração, o Mengão oferece uma proposta para Adriano voltar ao Flamengo, alegando estar próximo à sua família e que tudo poderia ser diferente. Adriano estreou pelo Mengão no Brasileirão de 2009 contra o Atlético Paranaense, superando as expectativas de todos, pois neste mesmo ano o Flamengo foi campeão brasileiro e o Adriano foi o artilheiro da competição. E adivinha? Adriano é convocado novamente para a seleção. E na coletiva tem sempre aquele repórter que, para chamar atenção, gosta de tocar na ferida e, ao invés de focar nos ótimos jogos e gols pela equipe do Flamengo, enfatizou que ele havia faltado por diversas vezes, além dos atrasos nos treinos. Nesta época, segundo o próprio Adriano, teria faltado 3 vezes, e em uma dessas faltas o próprio Flamengo havia liberado para que eu pudesse participar de uma audiência. Ficou nítido que o impacto das críticas tirava novamente o brilho do imperador, pois seu semblante não negava sua profunda tristeza. Nesta época, muito se questionava a ida de Adriano na favela da Vila Cruzeiro, mas vamos combinar, um cara que viveu toda a sua infância em sua comunidade, jamais abriria mão de rever seus amigos e voltar às suas origens sempre que batia a saudade. E foi assim que Adriano fazia, mesmo tendo apartamento na Barra da Tijuca, era na favela que ele se sentia bem. Houve um jogo em que, num momento de desabafo, Adriano marca um gol de pênalti e tira a camisa para mostrar sua mensagem em forma de protesto, pois já não aguentava mais as mentiras inventadas pela mídia, principalmente depois de uma brincadeira de extremo mau gosto da parte dele quando decidiu tirar uma foto com uma réplica de fuzil usada para a prática de paintball. Adriano também teve uma rápida passagem pelo São Paulo e só não ficou mais tempo por conta da eliminação na Libertadores. Com o objetivo de apagar a má impressão da forma como saiu da Inter, Adriano fecha com a Roma em consideração a gratidão enorme por ser querido pelos italianos. Em sua estreia no jogo contra a Lazio, seu ombro sai do lugar e logo vem o pensamento: não era para eu estar aqui, e a distância mais uma vez fez toda a diferença, e Adriano pede para deixar a Roma. No fim, ele ficou apenas 10 meses e participou de apenas 8 jogos oficiais. Quando rescindiu o contrato com a Roma, Adriano recebeu um contato de Ronaldo Fenômeno, ex-companheiro da Inter de Milão, que perguntou se, caso ele conseguisse sua contratação, se ele gostaria de vir para o Corinthians, e Adriano logo aceitou. Parecia que a sorte realmente não estava mais do seu lado, e no primeiro treino dentro de campo seu tendão estourou. Embora seu psicológico já estivesse afetado, e com tudo que havia passado, havia a certeza de que nada mais seria mais como antes. Ainda assim, o imperador vai a campo contra o Atlético Mineiro e marca um gol importantíssimo para o título brasileiro daquele ano. Logo depois da temporada, o Corinthians rescinde seu contrato.
Adriano ainda teve passagens pelo Atlético Paranaense e pelo Miami United, porém sem sucesso. A vida de Adriano Imperador é uma narrativa que mistura triunfos brilhantes e lutas internas. A pressão da mídia, as expectativas acima do normal e a perda de seu pai o levaram a um confronto devastador com a depressão. A história de Adriano é uma lembrança de que a saúde mental é tão crucial quanto o sucesso material. A depressão não discrimina ninguém, ou seja, pode afetar qualquer pessoa, independentemente do seu status. Portanto, é preciso ficar atento às nossas próprias emoções e buscar ajuda quando necessário. Infelizmente, a depressão para muitos só é vista como doença quando alguém se mata, pois enquanto a pessoa sofre, há quem diga que é frescura ou falta de Deus. Jamais minimize o sofrimento de alguém. Se não tem o que dizer, simplesmente fique calado, pois muito ajuda quem não atrapalha o processo. Enquanto admiramos suas vitórias nos gramados, também devemos refletir sobre as lutas que ele enfrentou fora deles. Adriano nos ensina que jamais devemos julgar um livro pela capa. Essa história nos mostra que devemos dar mais valor às pequenas coisas que podem ser muito mais importantes que o dinheiro e a fama. O legado de Adriano Imperador é um lembrete de que a autenticidade, a paz interior e o amor pelos nossos entes queridos são as verdadeiras riquezas da vida. Se você concorda, deixe o seu comentário, adoraria saber qual a sua opinião, bem como novas sugestões para o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, você estará colaborando para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes do futebol.